Gente, eu vou fazer um vídeo que tem me pedido bastante, só que assim, eu vou fazer ele de uma maneira diferente, talvez vocês fiquem frustrados, porque talvez eu não responda exatamente o que vocês querem que eu responda. É, Primeiro eu vou me apresentar, porque normalmente esse tipo de vídeo chama a atenção de pessoas que não acompanham a gente aqui e caem de paraquedas, né? Então, assim, meu nome é Franciele, fez em setembro agora, fez um ano que a gente tá no Japão. A gente já tá agora em novembro, finalzinho de novembro, né? Essa semana já, acho que essa semana já começa dezembro. E eu vim pro Japão com meu marido, ele que é o descendente, ele é neto de japonês. Nós temos 3 filhos, o Lucas, o Matheus e o Samuel. O Lucas agora está com 18 anos. Quando chegou aqui, ele foi para a escola brasileira, porque só faltava ele terminar o ensino médio. Depois ele terminou, né? Depois de 3 meses. Aí já no ano seguinte, que foi agora em março, no começo desse ano, ele começou a trabalhar. E tá trabalhando até hoje na Suzuki. E tá cumprindo o aviso. Vai sair de lá e eu já vou explicar no finalzinho do vídeo, eu vou explicar o porquê que ele tá saindo. O Rafael, meu marido, ele também chegou e foi trabalhar na Suzuki, ficou um ano lá. E agora, atualizando até quem tá aqui há mais tempo, o Rafael saiu da Suzuki em setembro, ficou um ano e daí ele foi para uma outra fábrica. O problema do Rafael era a questão do Nicotai, né? Que trabalha na Suzuki, trabalha uma semana de dia e uma semana de noite. Tem um vídeo dele aqui, falando um pouquinho da rotina da semana que ele tava trabalhando de madrugada, de noite, né? E agora ele tá numa outra fábrica que é bem pertinho lá da Suzuki, mas ele trabalha só durante o dia, só que é bem puxado o serviço. Que mais? Aí o Matheus, ele veio pra cá ano passado, já entrou na escola japonesa, tá lá desde então. Ele entrou no Brasil, ele tava no 6º ano, chegou aqui, ele voltou pro 5º, né? Por conta da questão da idade e tal, que é diferente aqui. Hoje ele tá no 6º ano e é o Shogaku, e ele faz o Shogaku até março. Ano que vem ele vai pro Chugaku, que é o 7º ano, então ele muda de escola. E já tá conversando em japonês, entende bastante coisa e tal, e já tá também começando a aprender inglês. Assim, aos pouquinhos por conta, né? Mas logo ele vai fazer curso. E o Samuel, ele chegou, foi pra escola brasileira, ele tem 3 aninhos agora, chegou com 2 anos, foi pra escola brasileira, pra creche brasileira, ficava lá, eles vinham buscar ele 10 para as 6 da manhã, às vezes traziam para casa 7h40 da noite, entre 7 horas, desculpa, entre 6h40 e 7h40. Era o horário que ele chegava, ia depender do trânsito, né? Normalmente sexta-feira era o dia que ele chegava mais tarde. E eu comecei a trabalhar em escola brasileira, na verdade, eu cheguei aqui, eu fui para a fábrica, eu tive uma lesão na minha escápula, porque depois eu descobri um problema na cervical e um desvio na minha coluna. Aí eu saí da fábrica, eu fui para a escola brasileira, porque eu sou professora. Trabalhei alguns meses na escola brasileira, gostava bastante. E aí ganhava o mínimo, bem pouquinho que ganha. E aí eu fui convidada para trabalhar na creche que o Samuel tava. Fui convidada, aceitei, fiquei apenas um mês, porque as coisas não saíram como eu esperava. E também, junto com isso, teve a situação do Samuel, que o Samuel ficou muito. Como era a mesma creche e ele acabava ficando grudado em mim, porque a ideia era que eu ficasse com as crianças maiores, mas ele não deixava eu trabalhar. E ele mexeu muito com ele, né, nesse período, assim. Eu diria que até hoje ele não voltou ao normal, de ficar grudado em mim, assim. Ficou mais apegado do que ele já era. E aí eu saí. E também, junto com isso, também teve a questão da recaída da doença do Matheus, né? Quem tá acompanhando aí, tem vídeo dele do internamento, eu explico um pouco lá. Teve internamento recente também. E hoje ele, como a doença avançou um pouquinho, hoje ele tá fazendo mais acompanhamentos, assim, não mensais, alguns são semanais, né? Tipo de 15 em 15 dias. Então, fica complicado uma rotina de trabalho e fica faltando toda hora, por exemplo, escola que você falta, aí fica todo mundo, né, tipo, quebra, né? Quebra a rotina, né, dos outros professores que tem que ficar te substituindo, as crianças, prejudica muita gente.
E aí, por isso fica complicado, né? Então, tem a questão dos internamentos, as consultas, né, dele, enfim. E aí, então, hoje eu estou em casa desde março, no começo de março eu já comecei em casa e tirei também o Samuel da escolinha. E aí, em setembro, agora, dia 1º de setembro, o Samuel entrou na creche japonesa, que não é o Roikuen, é o Yoichen. Também tem um vídeo aqui contando um pouquinho como é que foi. E ele fica de lá, tipo, ele pode entrar às 8h30, mas eu levo às 9h30 e ele fica até 2 horas, que é o horário que eu vou buscar ele. Esses dias, ele tá há menos de 3 meses, esses dias ele voltou falando um monte de palavra aleatória, assim, em japonês, achei bem bonitinho. Então é outro que logo tá aprendendo aí uma segunda língua, né? Isso, esses somos nós, né? Eu tenho uma conta no Instagram também, onde eu tô postando as coisas mais em tempo real. Fique à vontade para me seguir por lá e também aqui no YouTube. As pessoas perguntam assim, se Japão ainda vale a pena, para quem tem filho, como que tá sendo, se a gente tá conseguindo guardar dinheiro e assim. Eu já tenho vídeos explicando quais são nossos objetivos, não quais são nossos objetivos, mas que nosso objetivo aqui não é necessariamente financeiro, né? Então, assim, tem muita coisa em jogo, né? Tem um vídeo que a gente explica por que que a gente veio pra cá, quando que a gente pretende voltar pro Brasil. E eu já falei também que varia muito essa questão de gastos, né? Varia muito de família para família e não é só gastos, né? Eu conversei com algumas pessoas que vieram para cá recente, que tinham conversado lá do Brasil comigo, e aí essas pessoas, tem 2 deles que chegaram e já querem ir. Um veio sozinho, né? Trouxe um filho mas acho que a esposa ficou no Brasil e ele, né, já vai voltar. Tava até cumprindo aviso na empresa, na fábrica. O outro veio com filhos e só pretende juntar o dinheiro novamente e um pouco do dinheiro que gastou, né, para investir na vinda para cá e voltar. Mas ao mesmo tempo eu conheço também famílias que passam por esse período de perrengue de uma maneira mais leve, mais tranquila. O que eu tenho visto, assim, é que, então, não é só essa questão financeira, é muito difícil mesmo falar assim, vale a pena, não vale a pena, porque qualidade de vida, ela é diferente, de acordo com o que a família pensa e tal. Assim, eu não posso falar, né, aquilo que é qualidade de vida pra mim, pode não ser qualidade de vida pra você. Então, assim, pra algumas pessoas, trabalhar, né? Muito, muito, muito. E todos na casa trabalhando e ter o finalzinho de semana ali, de repente, livre. Mas ter um dinheiro para gastar nesse final de semana, ter a despensa cheia, ter a geladeira cheia, isso é qualidade de vida. Para outros, vai ser a questão da segurança. Então, eu ouvi uma frase esses dias de um imigrante que mora no Canadá, e ele falou assim: tudo vai depender de qual Brasil você saiu, para qual Japão você está vindo. No caso dele era Canadá, né? Porque tem algumas pessoas que saem de uma realidade muito difícil no Brasil. Por exemplo, eu vou falar eu enquanto mulher. Eu tinha muito medo de andar na rua, por exemplo, à noite, de dia também. Aqui, vou dizer que eu não tenho medo? Tenho, né? Às vezes você tá andando, você escuta um barulhinho aqui, um ali, mas assim, eu me sinto muito segura. Eu me sinto muito segura. Esses dias eu comentei, eu fiz um vídeo, né, falando sobre academia, que eu tava indo à noite. Eu saía da academia, eu ficava no espaço que era um terreno baldio, né? Nossa, eu tô com a luz bem no meu rosto. E aí eu falei como eu me sentia segura e que no Brasil jamais eu faria isso, e é verdade. E uma pessoa me chamou de hipócrita. Hipocrisia é quando você fala de algo e você não faz, né? Então, assim, e eu tô sendo bem sincera, é a verdade. No Brasil, a minha realidade, pode ser que você saia de um bairro extremamente seguro. No Brasil, a minha realidade era essa. Eu tinha medo de andar bem cedo, que era o horário que tinha muito, já falei, né, dos noias, né? Tinha muito usuário de droga perambulando na rua. E bem cedinho e à noite. E aqui eu não tenho esse medo, não tenho, tanto que antes eu ia trabalhar, tava escuro ainda, né, de manhãzinha.
O Rafael saía de madrugada, vinha andando um pedação antes de madrugada, o Lucas também, já falei sobre isso tudo aqui. Então, isso pra mim é algo que, tipo, eu levo muito em consideração. O fato do Matheus poder ir pra escola sozinho e voltar e eu ficar tranquila em relação a isso. Então, por quê? Porque a realidade onde eu estava inserida lá no Brasil não era essa. Era uma realidade que eu, como mãe, vivia com medo. E na minha própria casa, o Rafael saía para trabalhar de noite e eu morria de medo, eu não dormia a noite inteira, né? Com medo que tentassem entrar, porque já tinham feito isso. Então, assim, e aqui eu não passo por isso. Então, depende muito. Então, até a parte financeira, de que realidade você tá saindo, né? E às vezes, o que eu tenho visto também, não foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa. Tem pessoas que pensam assim, ah, mas eu trabalho, tipo assim, normalmente sempre trabalhou no leve. Trabalho dentro de escritório. Tinha até uma pessoa que foi um colega meu de trabalho, que era funcionário público junto comigo, antes de eu entrar para a educação, né, quando eu trabalhava na parte da assistência social, e que ele sempre trabalhou muito tranquilo, muito tranquilo. Então o tempo era tranquilo e normalmente ele pegava cargos de núcleo, né, núcleo é tipo regional, assim, meio que, tipo uma liderança, era mais tranquilo ainda, era puxado, assim, mentalmente, digamos assim, mas não era igual uma rotina de fábrica, é muito diferente de uma rotina de fábrica. E ele tinha paixão pelo Japão, e casou com com uma descendente, veio pra cá, voltou rapidinho. Por quê? Porque não aguentou trabalhar em fábrica. Então, tem essa questão também, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou pra lá pra dar uma vida melhor em relação à segurança. E aí ela chega aqui, trabalha em serviço às vezes sujo, pesado, puxado, e tem a questão, além de ser tudo isso, tem a questão das metas. Tem fábrica que trabalha muito assim, ó, fica martelando muito na tua cabeça em relação à meta. Então você tá louco de feliz, acontecia isso na fábrica que eu trabalhava. Você tá louco de feliz porque você fez, tipo, muito mais do que você podia, você tá acabado ali, você deu o teu melhor, aí o chefe vem, quero mais, né? Tá pouco, vamos aumentar isso aqui. É frustrante, né? É complicado. Mas tem isso aqui. Então, assim, e tem fábrica que não, tem fábrica que é bem tranquila. E aí vai depender muito de onde você vem. Então, se uma pessoa que sempre trabalhou dentro de escritório, ganhava razoavelmente bem, e vem pra cá, e passa por perrengue, porque no começo é muito perrengue, sim. Às vezes a pessoa já no começo quer voltar. E eu falei já sobre isso em outros vídeos, né? A questão de escola, me perguntaram aqui também, o que eu acho de escola japonesa e tal, que tem medo que os filhos sofram. Eu falei muito sobre resiliência. Então, nós aqui em casa, nós somos uma família que sempre foi muito adaptável a situações mais diversas possíveis. E a gente ensina isso para as crianças também e espera que eles sejam também. Então, eu não vou tirar ele da escola japonesa na primeira dificuldade que ele teve, porque a gente vai ter dificuldade em todos os lugares. Então, não é assim que a gente pensa aqui em casa. Então, assim, e outra coisa, desde o Brasil, a gente sempre buscou ver o lado bom das coisas, ver o lado positivo, procurar, né, o melhor, né, em cada lado, o que a gente podia tirar de proveito disso. E aí a gente encontra aqui pessoas que, tem gente que quer sair do Brasil, então só começa a ver defeito no Brasil e o Japão é um paraíso, e não é. E tem gente que é o contrário, tem gente que quer ir embora do Japão, quer ir pro Brasil e aí fecha os olhos para todos os defeitos do Brasil e começa a colocar defeito no Japão. E às vezes só tá conseguindo voltar hoje pro Brasil depois de tempos porque esteve trabalhando no Japão e conseguiu guardar uma grana, porque senão no Brasil não conseguiria, tanto que veio para cá. Mas agora como quer voltar, joga areia em todo mundo que quer vir ou que quer continuar aqui. Então o Japão não presta, o Japão é ruim e o melhor país do mundo é o Brasil, enfim. Então, é por isso que eu falo que é muito complicado. As pessoas são diferentes, as famílias são diferentes, a forma como as pessoas encaram a vida, né? Até essa questão dessa pessoa me chamar de hipócrita, falar assim que como se aqui não existissem problemas e crimes e tal. Gente, vocês viram na Irlanda o que aconteceu esses dias? A Irlanda é um país super seguro e aconteceu um ataque lá contra algumas crianças.
Aqui, esses tempos atrás, uma pessoa jogou, não sei se era uma caminhonetezinha, em cima das crianças que estavam indo para a escola. Jogou em cima de propósito. Teve um outro que foi para a polícia pedir ajuda porque ele estava com uma vontade muito forte de fazer, tipo, algo parecido com as crianças, de atropelar crianças na rua. Então aqui acontecem umas coisas bizarras também. Mas por que que eu vou ficar falando disso? Sabe, tipo, quando acontecem algumas situações, né, de que eu vejo um pouco de preconceito, já falei isso aqui, já falei de preconceito no Bom Dia, falei de situações no hospital, já falei do que eu tinha falado, da escola, né, a escola, a outra escola que o Matheus estava, ele teve uma situação com o professor, falei a forma como a gente tentou resolver, tentou lidar com isso, mas assim, foi o que eu falei, a nossa família enxerga, ai, tá tremendo muito que eu tô segurando, a nossa família enxerga essas coisas de uma maneira onde a gente tenta sempre ser positivo, resiliente, sempre tenta tirar proveito disso pro bom, pro bem, né, pro melhor. O que a gente pode aprender disso e tal. A gente não vive uma ilusão que a gente pensa que aqui não tem problemas e tudo mais. A gente sabe, né, e a gente sabe que sim, tem gente muito preconceituosa e às vezes você vai acabar nem percebendo porque eles são educados. Mas tem gente muito querida, tem gente que vem, que conversa, que se interessa, que pretende fazer amizade e tal. Então, assim, eu vejo muito nas mães da creche, né? Que elas têm um grupo forte, assim, de mães, elas conversam bastante. Embora eu não consiga, e eu fico muito triste de eu não conseguir conversar com elas, mas, assim, elas sempre me tratam muito bem. Sendo falsas ou não, elas me tratam bem, sabe? O que eu posso dizer hoje é que, assim, meus filhos não querem voltar, né? Eu e o Rafael, a gente é adulto, então a gente tem essa noção de que talvez precise, não sei, sei lá, se acontece qualquer coisa, a gente vai voltar e vai recomeçar a vida, não importa, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai recomeçar a nossa vida. Mas hoje a gente também não pensa em voltar. As coisas subiram de preço muito, subiram muito. Mas ainda assim, a gente consegue pagar as contas e se alimentar, né? Comprar roupa, enfim. A gente consegue sair de vez em quando, até guardar um dinheirinho ou outro a gente consegue. Óbvio que eu poderia estar trabalhando também fora, se a gente tivesse um objetivo de guardar muito dinheiro e logo voltar para o Brasil, e por isso que eu falo que nosso objetivo é diferente, então fica difícil fazer essa comparação. Mas assim, de uma maneira geral, sim, amo o silêncio do Japão, amo o silêncio, a educação, a organização, a limpeza, a segurança, gosto muito da educação, do ensino, né, das escolas. Até uma pessoa falou para mim, assim, essa pessoa que quer voltar, falou, eles tinham lá no Brasil, meus filhos tinham sim uma educação de qualidade. Que bom que tinha uma educação de qualidade, né? Meus filhos não. O pequenininho até tinha, eu diria que até tipo o 5º ano, assim, nas escolas públicas, que é onde eles estudavam, a gente consegue ainda, sabe? Em Curitiba é bom essa parte. Mas a partir do 6º ano, que ele vai para o ensino fundamental 2, na escola estadual, já não é a mesma coisa. Então, assim, eu sou muito grata pela educação que eles estão tendo aqui. O Matheus, ele hoje já posso dizer que ele é bilíngue, ele não é fluente no japonês, mas ele consegue se comunicar. Esses dias a gente foi no hospital, né? Ele foi fazer a consulta dele. O Samuel continuava com tosse, eu acho que ele tava com sinusite, pelo que eu entendi. E o Matheus que foi fazer a tradução para mim. A gente tá 1 ano aqui no Japão, então o Matheus que fez a tradução. O Lucas tá trabalhando, tá conquistando as coisas dele. Esses dias foi para Tóquio, conseguiu o visto americano, agora final do ano ele tá viajando para os Estados Unidos. E são conquistas que a gente não teria se a gente estivesse no Brasil, então, muito além de ter uma conta bancária gorda, né, dinheiro já bastante dinheiro guardado, enfim, estar com um carrão, estar viajando para lá, viajando eu ainda quero. Mas assim, ter um estilo de vida de ostentar, para mim essas coisas são importantes, né? A questão dos filhos, e eu sei que muito das experiências que a gente está vivendo aqui, a gente não teria
no Brasil. Então, eu fico bem feliz deles estarem podendo vivenciar tudo isso, experienciar tudo isso. E é isso, gente. Eu acho assim que se eu não viesse pra cá, eu não queria saber, né? Então, mas como eu vejo essas pessoas que acabam vindo e se frustrando, eu penso assim que se você e engraçado que eram pessoas que no Brasil estavam muito em dúvida de vir, tipo assim, daquilo que iam abrir mão. Então, se você é muito apegado às coisas que você tem, que você tinha, e acha que você não vive uma vida ruim no Brasil, pensa bem, né, antes de vir, porque para você ter uma vida, digamos, um pouco melhor aqui, você tem que trabalhar bastante. Não adianta querer vir e achar que vai ter rotina de escritório igual tinha no Brasil, que não é assim. Mas muitas vezes você tem que dar uns 3 passos para trás para pegar impulso e dar um salto para frente, porque nada impede, e eu tenho visto bastante, nada impede um brasileiro de conquistar algo a mais aqui do que fábrica, depende da força de vontade de cada um. Então, assim, eu vejo brasileiros sim trabalhando em escritório, eu vi brasileiros trabalhando com negócio próprio, aí vai, assim, depender de você saber que você tem que passar pelo perrengue primeiro, pelo perrengue da adaptação, pelo perrengue desse recomeço. Gente, pelo amor de Deus, você vende tudo, né? No meu caso, eu vendi tudo. Você se desfaz de um monte de coisa, você vem pra cá e começa do zero, e em poucos meses você vai continuar assim. É devagar, é bem devagar. Então, gente, a palavra eu acho que assim, principal que eu diria é resiliência. Tem que ter resiliência. E ensinar os filhos também a terem resiliência. Senão, eu acho que nada que você queira conquistar de melhor, você vai conseguir, né? Se assim, simplesmente desistir logo no início. E é isso, gente. Sei lá, eu acho que. Ah, as contas, assim, né? As contas aumentaram também um pouquinho. Tem a questão do carro, seguro do carro. Posso fazer, eu fiz um de mercado esses dias da compra da semana. Então, assim, de uma maneira geral, a gente gosta do Japão, a gente prefere o Japão. O que deixa a gente só nessa coisa, assim, é mesmo a questão da família, estar junto com a família sempre vai pesar, né? Mas hoje a gente está aqui, está feliz aqui e não pretendemos voltar por enquanto. E é isso, gente. Então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, eu vou respondendo. Tem meu Instagram também, bastante gente me pergunta coisas por lá. E eu vou respondendo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.